Meu nome é Alan Magalhães Correia, eu sou psicólogo já há 30 anos, trabalho na Cognitiva Centro de Terapia com uma equipe maravilhosa, coordenada pela Renata Borja, e com o início do isolamento, nós nos perguntávamos o que poderíamos fazer de útil que pudesse colaborar com todo o esforço de tanta gente boa que tenta aliviar o sofrimento e a dureza desse período. Então é me unindo a todas essas pessoas de boa vontade que têm transformado essa situação desafiadora em algo suportável e criando um ambiente de crescimento para tanta gente. Então que o nosso momento hoje juntos seja de crescimento para todos nós. A gente vai falar sobre escolhas. Qual seria a importância de fazer escolhas no momento em que estamos todos em casa praticamente, com uma equipe também de bravos heróis trabalhando duro para manter a sociedade funcionando e para salvar muitas vidas. Então também vamos homenagear todas essas pessoas hoje. Falando disso, eu vou contar para vocês a minha própria experiência, né? Quando foi que eu comecei a fazer escolhas? Existem escolhas pequenas, escolhas do dia a dia, existem escolhas mais importantes que condicionam toda a vida da gente. Então eu fui buscar um pouquinho na minha história. Aos 15 anos eu morava em Fortaleza, onde está a minha família até hoje, e me ofereceram a oportunidade de ingressar numa escola militar em São Paulo, a escola de cadetes na época. Nós estamos aí em 74, muita gente não tinha nascido ainda. E para um garoto de 15 anos, uma aventura dessa soa muito interessante. A gente não sabe nem a dimensão e as consequências disso aqui, que eu só fui descobrir depois. Mas eu lembro como meus pais procuraram acolher, acompanhar, estar próximos e me ajudar a fazer esse discernimento e essa escolha, mas eu sabia desde o início que a responsabilidade era minha. E no ano seguinte eu me vi a 3.000 quilômetros de casa, sofri muito, tinha mais alguns colegas que foram comigo e nós nos ajudávamos, quando um queria desistir, os outros não deixavam. Eu tenho essa alegre recordação da importância de ter um amigo por perto. Passamos um ano muito difícil de adaptação, 15 anos fora de casa, né, com apenas 15 anos, mas o ano seguinte foi um ano de descobertas, um ano onde comecei a perceber que nós temos muitos recursos e que eles só vão se revelando conforme a gente se coloca em situações desafiadoras, em situações que exigem muito da gente. E em tempos em que a gente às vezes não quer sofrer, talvez valha a pena refletir sobre isso. Um grande desafio produz a possibilidade da gente desenvolver os nossos recursos e nos descobrirmos, porque nós temos potenciais que às vezes vão ficar sempre dormindo se a gente não tiver a oportunidade de colocá-los para fora. Isso aos 15 anos, parecia que estava tudo engrenado, segui uma carreira promissora, sabia até o dia que ia me aposentar. E aos 31 anos, interagindo, conhecendo uma instituição católica, o Movimento dos Focolares, eu me deparei com a possibilidade de dedicar a minha vida a trabalhar para construir pontes, diálogo entre pessoas, entre instituições, entre religiões e até entre culturas, um movimento difundido no mundo inteiro. E mais uma vez eu tive que fazer uma grande escolha, né? E aqui também a minha família, meus amigos me ajudaram a refletir, a ver perspectivas diferentes, a avaliar, porque significava dar uma guinada forte na minha vida. E depois de um período de discernimento, de amadurecimento, com segurança, mudei totalmente o rumo da minha caminhada, tinha terminado a psicologia nessa época também, e me dediquei a toda uma outra área que não era a área militar. Eu vejo esses dois momentos da minha vida com muita gratidão, porque eu poderia ter ficado congelado, com medo de dar um passo.
mas com a ajuda das pessoas foi possível fazer uma escolha e a vida vira uma aventura quando a gente aceita os desafios que ela nos propõe com ponderação, com equilíbrio, né? E com a ajuda das pessoas. A gente sempre perde alguma coisa quando escolhe e ganha outras. É uma utopia e muitas vezes as pessoas hesitam de fazer suas escolhas com medo, como se tivesse uma fantasia infantil de poder manter tudo o que a gente tem em potencial, né? Então, quando eu faço uma escolha, eu abro mão de outras coisas. Para ganhar algumas, eu abro mão de outras. Essa é uma parte da nossa limitação humana. Ainda na universidade, tomando contato com a história de Viktor Frankl, esse psicólogo no campo de concentração, esse é um livro existencial que não sai da minha cabeceira, não estou ganhando nada da editora com isso, até porque ele já foi publicado, essa aqui é a 46ª edição, com tantas editoras, onde ele conta o período de sofrimento dele no campo de concentração e o que ele aprendeu sobre a vida, né? Sobre o valor, sobre o sentido da vida nessa época. E Viktor Frankl, ele defende, nós estamos vivendo um momento de certo confinamento, né? de limites para a nossa liberdade. Não podemos, às vezes, viajar, não podemos sair de casa, é desaconselhável. E a gente pode achar que a nossa liberdade foi toda cerceada. Então, olhando a história de Frankl no campo de concentração, lembrei só de um pequeno episódio hoje, enquanto preparava aqui. Ele estava na fila de entrada do campo de concentração e um oficial da SS separava para a direita e para a esquerda cada detento que ia chegando. E ele, uma outra pessoa sussurrou no ouvido dele: quem vai para a direita é quem vai trabalhar e quem vai para a esquerda é quem está doente e cansado, né? E ele, naquela opressão, naquele momento de dificuldade, ainda teve um pensamento, né, que seria melhor, seria mais aconselhável que ele fosse aproveitado para o trabalho, e ele ergue o físico, mesmo cansado, e uma bolsa que ele carregava, e mostra uma certa firmeza, né? O oficial da SS tem dúvida, ainda sacode ele pelos ombros, mas mesmo assim coloca ele na direita. E à noite ele fica sabendo que aqueles todos da esquerda foi a primeira seleção para os campos, para os fornos crematórios, né? É uma opção feita no momento de desespero, de opressão. Mesmo assim ele ainda tinha liberdade de ter a atitude, né? E ele assume uma atitude de coragem, e essa firmeza salvou a vida dele naquele momento. Então, mesmo quando a gente está bem limitado, tem coisas que a gente pode fazer. E como nós estamos numa situação muito melhor do que os campos de concentração, com certeza podemos fazer muitas coisas. Então, vamos continuar a nossa reflexão aqui sobre as nossas escolhas e a liberdade. Então, o princípio de Viktor Frankl diz que o destino, às vezes, nos impõe limites, mas dentro dos limites nós ainda temos um arco de liberdade muito grande. Me chama sempre a atenção no YouTube um rapaz que não tem braços nem pernas, provavelmente muitos de vocês já assistiram, quanta coisa ele faz dentro da limitação dele. Quer dizer, alguém que usou da liberdade, de todo o espectro de liberdade que lhe sobrou, para se desenvolver ao máximo e não se abater com a limitação que tem. Muitas vezes as pessoas evitam tomar uma posição, fazer uma escolha, e deixam assim, não sei se conscientemente ou inconscientemente, o barco correr. É como se elas têm a própria vida, mas não assumem, né, o governo dessas vidas e deixam as coisas irem acontecendo para ver onde vai chegar. É quase um sonho infantil, utópico, de que se eu deixar as coisas fluírem, elas vão chegar onde elas devem chegar. Na verdade, a nossa intelectualidade, o nosso discernimento, os nossos relacionamentos vão favorecendo a ir separando aquilo que pode ser bom e útil daquilo que pode ser inútil e ineficaz na nossa vida.
Então essa responsabilidade daquilo que fazemos com o nosso dia a dia, ela nunca vai sair das nossas mãos. Mesmo que os limites nos imponham muitas restrições. Então, se existe uma característica do ser humano é fazer escolhas. Até quando eu digo, não vou escolher, já estou escolhendo, né? Então, não tem saída, não tem saída. Até ficar no sofá é uma escolha. E depois, muitas vezes, a gente, quando as coisas não vão bem, a gente começa a criticar, a procurar um culpado, a culpar tudo. A sociedade, a culpar tudo. A casa, a pessoa com quem eu moro, nunca está em mim, né? Quando eu me dou conta que tem tanta coisa que eu posso assumir e fazer, isso parece ser ruim, né? Parece ser um puxar a culpa para si, mas eu prefiro ver de outra forma. Eu prefiro ver que eu tenho uma porcentagem de governo da minha vida muito grande, muito maior do que eu imagino. Então, se na noite de hoje a gente descobrir melhor essa porcentagem de governo que a gente tem, né, essa capacidade de influir diretamente no nosso agir e no nosso viver, eu espero ter contribuído com alguma coisa aqui. Então, não abrir mão de governar a própria vida. Existe um livro que chegou a ser número 1 no New York Times, está vendendo muito aí, chama Arrume Sua Cama, do William McRaven. Ele conta a sua experiência na Marinha, onde a coisa primeira que ele aprendeu foi arrumar a cama dele, né? E com o passar dos anos, com todas as outras atividades que ele desenvolveu, ele faz uma reflexão de como esse iniciar o dia arrumando a cama gera uma sequência de organização no seu dia que torna ele muito proveitoso. Então é uma metáfora, né? Quer dizer, eu começo arrumando alguma coisa bem concreta, bem simples, mas aquilo ali tem um reflexo no resto do dia. Então as nossas escolhas, elas começam de manhã cedo. Quando eu ponho o pé para fora da cama, aliás, pôr o pé para fora da cama já é uma boa escolha, né? Eu já estou trabalhando para que alguma coisa útil seja bem realizada, para que dê algum fruto. E os problemas? Como lidar com os problemas? Porque é o que nos trava às vezes, né? Não sei a solução, não sei como enfrentar aquela dificuldade com aquela pessoa. Então nós podemos sutilmente evitar, fugir desses problemas, né? Fugir de escolhas que são necessárias, que precisam ser feitas. Outro dia um amigo me encontra e disse, eu não fiquei em cima do muro. Ele tinha entendido bem esse pensamento. Ele tinha entendido bem esse pensamento. Existem escolhas que são necessárias, nós precisamos assumi-las, né? E não assumir essas escolhas, fugir dos problemas, é muitas vezes fonte de desânimo e tristeza. Então, às vezes, a vida está sem sentido, está sem gosto, porque eu não me arrisco, porque eu não me exponho, porque eu me fecho, né? E acabo deprimindo, porque a atitude do corpo também se soma ao fisiológico e aí as coisas vão ficando mais graves. Gente, estou vendo o Agemiro aqui, lá em Dourados. Que preciosidade! Mas então, quando eu tenho um problema e tenho que resolver, eu posso ficar com muito medo de errar, né? E para não correr riscos, a gente pode ficar paralisado também. Então esse desânimo cresce porque também não quero me arriscar. Criei um pouquinho de coragem. Preciso tomar uma atitude. Estou em casa o dia inteiro. É hora de fazer algo bem concreto. Então o meu conselho é, pega aqueles pensamentos que passam de vez em quando na tua cabeça, tipo assim, preciso ligar para minha tia, preciso arrumar aquela gaveta, nossa, esse quartinho está precisando de um... né? Essas coisinhas que vão passando na cabeça, põe no papel. Não quero ofender nenhum jovem, se quiser colocar no seu celular,
tranquilo, né? Mas o importante é que esteja listado, esteja anotado. Coloquei tudo listado, não deixei nada na cabeça rodando, né? Começa a fazer o que é prioritário, o que é urgente. Cuidado que a gente às vezes acha que é urgente coisas que tem uma semana, um mês para fazer. Isso não é urgente, isso pode ser importante e precisa ser feito dentro de um mês. Mas urgente é o que está vencendo o prazo hoje. Então as coisas urgentes. E tem coisas urgentes que não são importantes, que eu posso não fazê-las. E eu às vezes vou fazer porque me dá um pouco mais de prazer. Então esse equilíbrio, né? Ver o que é urgente, ver o que é importante, é fundamental. Depois, se ainda assim eu estou em dúvida se enfrento ou não enfrento a situação, quer dizer, o clima em casa está pesado, eu fico adiando, fico deixando para depois e não tento negociar, conversar. Vale a pena ver o custo-benefício de enfrentar ou de adiar essa situação. O que eu ganho se a gente enfrenta? O que eu ponho em risco se a gente enfrenta? O que eu estou perdendo por não enfrentar? Então também aqui um papelzinho, olha, 2 colunas, custo-benefício. E vou listando objetivamente, não o que eu acho, o que é real. Eu digo, olha, nós estamos 3 dias sem conversar, isso é um custo horrível, eu estou sozinho na solidão danada, né? Ah, mas tem um risco aqui de sair uma gritaria na hora da conversa. Põe lá também para você poder avaliar e tomar uma decisão. Então, o custo-benefício pode me dar motivação para enfrentar uma determinada situação que eu estou deixando para depois. Não estou pondo prazo. E uma vez que eu decidi enfrentá-la, é bom pôr um prazo, porque sem prazo fica muito fácil do cérebro. O cérebro é muito econômico. Se tem uma coisa mais tranquila, que ele não precisa se empenhar, ele vai preferir. Então, ficar no sofá sem fazer nada, ou navegar na internet sem um propósito, é muito mais fácil do que seguir uma meta, perseguir um objetivo. Então, o Alain não está dizendo que é para a gente sair sempre fazendo coisas desagradáveis e exigentes. Mas é muito importante ter um certo equilíbrio, né? Nem 8, nem 80. Porque a gente às vezes não faz nada e já acha que a gente é uma pessoa preguiçosa, péssima, e já nos pomos um rótulo forte. Por outro lado, se você faz demais, aí você acha que já está exagerando, né? Você sempre se classifica como muito bom, perfeccionista, né? Aí o teu nível de exigência é altíssimo e às vezes tu não faz porque a coisa não vai sair 100%, então é melhor não fazer. Mas o ser humano não está no 0 ou no 100. Ele está nessa gama de posições aqui. A gente varia, né? Eu não sou bom ou mal. Eu às vezes sou 70% bom, às vezes eu sou 30% mal, né? Às vezes eu decepciono a mim mesmo e aos outros. Isso é humano, isso é um ser humano. Então, ter a coragem de avaliar o custo-benefício e você começar a agir. Você pode também, a gente trabalha lá na clínica com o Cog Planner, que é uma agenda já construída em cima de prioridades, em cima de planejamento, em cima de custo-benefício, né? Programas diários, o que eu vou executar cada dia. Isso aqui tem um site, chama cogplanner com 2 Ns.com.br. Quem tiver interesse, mas a internet está cheia de planejamento que pode assessorar vocês também. Feita a escolha, diante das alternativas que eu tenho, eu posso ver o custo-benefício de cada um, eu posso tomar uma atitude A, B ou C para solucionar um determinado problema. E nessa A eu tenho certo custo e certo benefício. Na B eu tenho certo custo, certo benefício. Na C eu tenho certo custo, certo benefício. Eu posso contar para fazer isso não só com papel e lápis, mas também com as pessoas que eu amo ou que me amam, meus amigos, minha família. Também eles têm perspectivas diferentes, podem me ajudar
né? Não estou falando aqui numa dependência que eu não tomo uma decisão sem perguntar a todo mundo, mas em colaboração, em participação. Avaliando o custo-benefício de cada alternativa, eu posso fazer a minha escolha. E seria bom que eu considerasse aquilo que tem maior valor, que parece ser mais útil, vantajoso, significativo para mim. Faz sentido essa escolha, né? E com as menores consequências negativas possíveis. Porque toda escolha nossa compreende muitas vezes abrir mão de alguma coisa. Quando a gente começa a agir, a gente tem um benefício imediato que é em relação à boa utilização da nossa ansiedade. Hoje em dia se fala muito como uma coisa negativa dizer que alguém é ansioso. Mas a ansiedade é uma das nossas emoções. Ela existe para nos despertar para algo que é importante. Então, vamos interpretar nossa ansiedade como uma campainha que toca e diz, olha, tem algo importante aqui para você prestar atenção. E diante daquilo ali, a gente toma uma decisão, a gente faz uma escolha e a gente age dentro do possível. Porque mesmo limitados, né, como todos os humanos, a gente pode sempre fazer alguma coisa. Eu gosto de falar, a gente pode fazer o melhor possível. Não o perfeito, o melhor possível. E eu fiz uma experiência uma vez que eu não esqueço, me marcou para o resto da vida. Uma paciente que tinha um câncer grave, me procurou com um prognóstico médico de 3 meses de vida e no meio da conversa terapêutica, da entrevista psicológica, ela dizia assim que a esperança dela é que a terapia a curasse. E eu tive que, conversando com ela, francamente, dizer que não poderia assumir esse compromisso, mas que eu poderia assumir o compromisso com ela e ela poderia assumir comigo de nós fazermos o melhor possível. O melhor possível. Isso a gente pode sempre fazer. Então, nós trabalhamos duro naquele período e para encurtar a história da experiência do melhor possível, é que ela viveu ainda 3 anos e meio. Não por causa da terapia, porque ela viveu 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, ela realizou muitas coisas, reconciliou pessoas na família, teve uma incidência muito positiva no ambiente onde ela morava, no bairro, e no dia que foi para o hospital, ela falou para os familiares que não se preocupassem porque ela tinha feito o que ela tinha para fazer. Então não esqueço desse exemplo, né? E desse compromisso, vamos comprometer a fazer o nosso melhor possível. Então, viver a nossa liberdade, temos sempre escolhas, podemos sempre escolher e com responsabilidade. Basta dizer, por exemplo, 2 últimas experiências para concluir, né? Já estamos passando aqui do nosso tempo. Agradeço a vocês que estão aí acompanhando firme, né? A Marisa Santiago aqui dando a maior força, né? Ela fez uma live bonita essa semana. Para quem não viu, o canal nosso do YouTube está lá gravado. Mas hoje eu falava com uma colega psicóloga, né, de Brasília, a Tânia Borges. Ela, o ano passado, com os problemas do Haiti, ela começou uma campanha entre os amigos, uma rede, montou uma grande rede e mandaram toneladas de alimento para o Haiti. Agora, nesse período de confinamento, ela já articulou essa rede, que hoje em dia já tem 3 níveis, os amigos dos amigos dos amigos, e acabaram de enviar para uma creche lá na periferia de Brasília 170 cestas básicas reforçadas. Eu minto, 110 cestas básicas. E já estão preparando mais 170 sem sair de casa. Porque escolheu não ficar parada, né? Então, nós podemos fazer coisas incríveis quando começamos a nos mover. E de pequenas escolhas, da pequena coisa que eu vou fazer, de cortar de fazer bem um almoço, talvez, né? Pequenas coisas que eu escolho agir durante o dia,
Isso no dia a dia após dia, você se prepara na vida para fazer também grandes escolhas. E aqui eu termino com uma homenagem, né? Uma homenagem que o noticiário da Globo noticiou dia 24 de março passado, né? A Cecília Malan falava de um sacerdote de Bérgamo chamado Giuseppe Barardelli, de 72 anos, que tinha optado de não usar o respirador para deixar para um jovem e que faleceu por essa escolha que ele fez. Então só um ser humano é capaz de fazer isso, né? Fazer esses atos heróicos que engrandecem, que nos dão alegria e que nos ajudam também a ter esperança. Porque se cada um de nós se empenha em escolher o melhor, escolher o que tem valor, esse mundo amanhã vai ser melhor. Então eu agradeço a cada um que esteve aqui conosco e vamos continuar nos encontrando. Acompanhe no Instagram as próximas lives que faremos. A Elaine vai fazer a próxima agora, sobre as emoções. Então não percam. Um abraço para Neuma lá em Juazeiro, Vanderlei, muita gente boa. Giovanni, um abraço. Obrigado pela participação, Michele. Grande Michele. Miriam. E até logo para vocês. A gente continua se vendo por aí. Mandem notícias, né?